Nós estamos começando mais um podcast da Carry On, nessa noite fria do inverno belo-horizontino. Hoje eu estou aqui com dois profissionais da saúde, uma mais experiente, o outro nem tanto, vai contar a história dele um pouquinho, mas a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre carreira, sobre processo de escolha da residência e como conduzir a vida e a carreira médica pós-formatura. Hoje eu vou conversar com a Ana, doutora Ana e doutor Tairone. Podem se apresentar, gente? Primeiro, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de participar desse projeto. Meu nome é Ana Tereza. Eu formei em 2019. Trabalhei 1 ano, na época da pandemia, e fiz residência de cirurgia na Santa Casa de Montes Claros. E agora me preparando para a minha segunda residência. Gosta de estudar. Não tem jeito, a gente não para. Com certeza. Não, para mesmo. Essa apresentação tá até sendo nova para mim, né? Porque até semana passada eu me apresentava como acadêmico, estudante de medicina, e tem 5 dias que eu estou tentando me acostumar a me apresentar como médico, né? Eu me formei semana passada, na sexta-feira, pelas Ciências Médicas, né? Faculdade aqui de Belo Horizonte, e entrei na residência de anestesiologia há 3 dias, estou na minha primeira semana de R1, e muito feliz com a escolha. E queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, esse projeto maravilhoso, esse podcast que agrada tantos ouvintes, né, e ajuda tanta gente que precisa. Com certeza, com certeza. Me diz uma coisa, pessoal, como que a medicina surgiu na vida de vocês? É uma coisa que veio desde a infância ou foi acontecendo ao longo da vida? Para mim foi um pouco naquele susto de terceiro ano e tudo mais. Não tinha nem ideia de faculdade, na verdade. Mas eu falava, se não der certo, eu faço medicina. E eu sei que tem muita gente que nasceu para isso, que sempre falou, mas não foi meu caso. Não consigo me lembrar exatamente quando eu me decidi, mas eu acho que era muito daquela coisa, aquela doce ilusão de que médico resolve tudo. Sim. E eu sempre fui muito resolutiva. Então, acho que foi por esse lado. Minha madrinha era médica, acabou me influenciando. E aconteceu. O meu caso também foi um pouco parecido assim. Na verdade, eu até demorei um pouco mais para decidir pela medicina. Quando eu saí do terceiro ano, né, no ensino médio, eu gostava de matemática e resolvi fazer engenharia. A medicina, na verdade, foi minha segunda escolha. Só que eu não me encontrei na engenharia, comecei a trabalhar antes. Só que aí depois eu comecei a ver que eu gostava de lidar com pessoas, gostava de trabalhar em equipe. E quando eu decidi experimentar, a minha mãe, desde que eu era pequeno, sempre falava, né? Você daria um bom médico e tal. Eu nunca dei muito ouvido. Mas aí, alguns anos depois, eu falei, cara, acho que eu vou experimentar esse negócio. E quando eu entrei, eu me apaixonei. Assim, desde o primeiro período, foi realização total. Isso é legal, porque a gente já entrevistou muitos médicos, e a maioria tem aquela história de, desde pequeno, eu falava para todo mundo, eu cuidava das bonecas e tudo mais. Então, é até bom vocês falarem, porque também não é só aquela coisa, vocação de uma vida, mas às vezes uma escolha que aí você se encontra e as coisas caminham, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito durante toda a medicina. As pessoas precisam entender que não tem uma fórmula mágica, desde antes da medicina, nem durante, nem depois. Né? A nossa carreira, escolher a medicina te abre muitas portas, te dá muitas possibilidades. E é o que eu sempre falo, às vezes você vai só encontrar uma porta, encontrar essa oportunidade depois que outras se fecham. Então, você não deve surtar, seja no início, né, durante o cursinho, toda aquela cobrança que você tem sobre você mesmo, e entender que as coisas fluem. Com certeza. Você falou que você formou e já caiu direto na pandemia. Foi. Como que foi isso para você, assim? Acho que o primeiro ponto, medo. Porque a gente está formando, querendo ou não, a gente forma sem muita noção do que a gente está fazendo. Por mais que sejam 6 anos de faculdade, a gente sai um pouco perdido com aquela... É uma grande responsabilidade. Ser um médico é uma grande responsabilidade. E principalmente naquela fase que está todo mundo muito vulnerável. A pandemia foi um susto, acho que ninguém sabia, inclusive nós não sabíamos como lidar com tudo isso. Era família, você tinha a responsabilidade do seu paciente, das pessoas que estavam esperando esse paciente e até com você, porque era a gente naquela linha de frente. Risco, exatamente. Exato. Então, era muita coisa ao mesmo tempo, mas eu falo que foi a melhor coisa para mim, trabalhar 1 ano. Porque me trouxe uma maturidade, me trouxe uma visão diferente da medicina.
Exatamente por isso. Eu saí da faculdade e achei que era o fim do mundo eu não ter passado na residência. Gente, não passar na residência não é o fim do mundo. E, para mim, foi muito importante esse período trabalhando e tendo esse contato com a medicina. Muito legal. E, Tairone, pesquisando um pouco sobre você, eu vi uma coisa que eu achei fantástica. Que você, antes da medicina, foi controlador de voo. Olha pra você ver, né? Agora, não me pergunte que tem uma coisa a ver com a outra, né? Engraçado que eu só fui descobrir mais pro final do curso, que são duas coisas até muito semelhantes e até tem a ver com a especialidade que eu resolvi fazer, sabe? E sim, como eu disse, né? Eu comecei na engenharia antes, não me encontrei e decidi prestar um concurso público. Meu pai era funcionário público e resolvi fazer um concurso para controlador de voo pela aeronáutica, né? Trabalhei em Confins aqui, fui muito feliz no tempo que eu estive lá. Boa parte da faculdade, até o 10º período, eu ainda trabalhava. Então, assim, foi naquela correria de... Quase que uma vida de residente também, sabe? Aquela correria de estudar de dia, trabalhar à noite. Mas isso foi muito importante, assim como a Ana falou, porque o trabalho ele te dá muita maturidade, sabe? E eu vejo, assim, não desmerecendo pessoas que não trabalharam durante a jornada ou após a formação, mas eu vejo que a gente ganha uma bagagem muito grande, assim, sabe? No meu caso, não era especificamente na área da saúde, mas eu já sabia lidar com pessoas, lidar com situações de estresse, que tem muito a ver, né? A gente trabalha o tempo inteiro sob pressão, tentando resolver problemas, antecipar problemas. Isso tem muito a ver o trabalho do controlador de voo com o trabalho do anestesista. Então, antecipando problemas e antecipando a resolução deles. E isso, assim, me fez valorizar muito mais o meu curso, sabe? Porque, apesar de, em alguns dias, eu estar cansado para os estudos, isso servia de motivação para mim, sabe? Com certeza. E, Tairone, o que é mais fácil controlar? Pacientes ou aviões? Olha, te falar que os dois são difíceis, tá? Mas pelo menos avião não desatura. Porque, assim, realmente os dois são difíceis, mas o paciente ele é um pouco mais imprevisível do que o avião. Então, o paciente é mais difícil. Show de bola. E como que foi o processo de escolha da residência de vocês? Você falou uma coisa que eu achei interessante, que você não passou de primeira e isso te abalou, mas que depois você viu que é algo positivo. É bom falar porque os formandos formam com essa sensação, né? De que eu já tenho que saber o que eu quero fazer e passar imediatamente. E a gente sabe que no Brasil nem tem vaga para todo mundo. Então, é uma luta, tem que estudar, tem que ter uma rotina muito intensa. Então, como é que foi esse processo para vocês? Olha, pode começar, Ana. Eu acho que o maior problema nisso tudo é justamente como a gente passa a faculdade. O que eles passam pra gente. A gente sai de lá, igual eu falei, como se realmente tivesse uma receita de bolo. Então, que a gente tem que passar na residência, que a gente tem que fazer tal coisa, daquela forma. Então, acho que eu saí com essa pressão de que eu não passei na residência, eu tô ficando pra trás. Mas não é isso, né? Igual eu falei, muitas vezes a gente vai ver todas essas possibilidades que a medicina nos permite depois que algumas portas se fecham. Então, outras vão se abrir, outras coisas, a gente acaba se descobrindo também. Então, eu acho que é muito isso, a gente sai muito cru da faculdade. Então, a gente precisa desse preparo e isso foi muito importante, inclusive, para a minha residência. Eu não chegar de tudo cru, eu já ter esse contato com o paciente, me fez ser uma cirurgião muito melhor, vamos dizer assim. E você, qual que é a sua especialidade final? Porque eu sei que tem uma parte de cirurgia geral e depois subespecialização. Eu tô fazendo agora, estudando para cirurgia de plástica. Cirurgia plástica sempre foi, assim, meu sonho. Ela tem cara de cirurgia plástica. Tem mesmo, tem cara de cirurgião. Eu operaria com ela. Com certeza. Ai, que bom saber. E a cirurgia sempre foi minha escolha, eu sempre tive certeza da área cirúrgica. Até um dia eu tentei lembrar onde que surgiu isso, não consegui um momento exato dessa escolha, mas desde o primeiro período eu tinha certeza que era cirurgia e todas as minhas atividades extracurriculares, ligas, estágios, tudo foi na área cirúrgica. Então, eu acho que foi um pouco daí. Eu já tinha certeza de um e do outro, só que algumas mudanças no caminho foram importantes para chegar nesse destino final. Show de bola.
Eu costumo dizer assim que a escolha da especialidade, ela é, acho que um dos momentos mais difíceis do curso, assim, sabe? Porque pelo que eu acompanhei em mim mesmo e com os meus colegas, existem basicamente 2 tipos de pessoas, sabe, na faculdade. Aquela que já entra meio que sabendo para onde ela vai, ou pelo menos o caminho mais ou menos que ela vai seguir e bate o pé naquilo. E existe aquela pessoa que está perdida, sabe? Que até o final do 6º ano, talvez, ela não decidiu. Claro que tem um meio termo, mas a gente pode separar nesses 2 grandes grupos. Aham. E eu estava no 2º grupo. Perdido até o 6º ano, assim. Porque eu gostava de tudo. Falava, cara, a medicina ela é tão apaixonante do início ao fim que eu acho que qualquer coisa que eu fizer eu vou ser feliz. Só que quando você começa a pensar, igual a Ana falou, no mundo de oportunidades que a medicina tem, você começa a dar uma relaxada, né? Porque até atrapalha a preparação para a residência se você ficar desesperado com a especialidade que você vai fazer. Isso prejudica o seu estudo. Ou mesmo se você não tiver focado nos estudos, se quiser terminar, nem conheço pessoas que formaram, nem fizeram prova, já foram direto trabalhar porque essa era a escolha deles. E tá tudo bem, acho que é uma escolha ótima também. Mas atrapalha você ficar nesse sofrimento, sabe? E para mim foi uma decisão que eu tomei no final do curso. Assim, no último internato, eu deixei para tomar, falei assim, vou experimentar tudo que a medicina pode me oferecer. Só que no 6º ano a gente tem os 4 principais estágios, né? Os 4 principais internatos, que são as grandes áreas: cirurgia, clínica médica, pediatria e ginecologia e obstetrícia. Essa foi, inclusive, a ordem que eu fiz. E aí, no 6º ano, tudo se encaixou, porque no internato de cirurgia eu gostei muito do ambiente do bloco cirúrgico, gostei muito da parte da resolutividade. Entrei em todas as cirurgias no internato praticamente, fiz mais coisas do que a média dos acadêmicos, eu posso dizer, até por um interesse a mais, assim. Aham. Só que aí na clínica e na pediatria eu já não me senti tão, assim, inserido. E aí, apesar de ter aproveitado também os estágios. E aí, no último estágio, que foi de ginecologia e obstetrícia, novamente eu me encontrei no bloco cirúrgico, só que como eu não queria muito a GO, eu falei, eu acho que o lado de lá da barraca tá me encantando mais. E aí, no último internato que eu decidi. Mas, assim, foi dando oportunidade para tudo na medicina, sabe? Que eu consegui me encontrar. A escolha realmente não é fácil, mas quando você se encontra, parece que tudo se encaixa. Com Assim. certeza. E eu acho que isso puxa um outro ponto que é muito importante. É exatamente isso. O internato é a hora da verdade, porque você tem um contato muito mais próximo. O internato é exatamente isso. Você tá lá, internado, vivendo aquilo ali. Então, essa é a ideia. Clareia muito as ideias, o que você quer, porque tem algumas coisas que você se vê e outras que você fala, isso não é pra mim. E eu acho que isso a chave aproveite cada momento que você tá vivendo. Porque no final você tá naquele misto de sentimentos. Você não sabe se você estuda para residência ou se você vive, você tá ansioso pela formatura, por receber seu CRM e você acaba não sabendo como se dividir. Então, eu acho que viva cada ponto, viva cada internato, cada aprendizado, porque isso vai te fazer um médico melhor. Você Sim. pode não querer GO, mas pode cair num plantão uma paciente gestante para você. E isso não vai estar nos livros. Isso vai ser a sua vivência. A gente percebe que tem sim uma diferença, não de conteúdo técnico, mas de prática mesmo. Né, do profissional que está agora entrando no mercado e aquele que já viveu 1 ano de prática. Tem coisa que é só... acho que foi até o Xande mesmo que falou, a medicina da rua. Que você só aprende na rua mesmo, vivendo e tudo mais. Vocês escolheram 2 especialidades que são bastante concorridas no país, se não as mais concorridas e difíceis. Como que foi o processo de estudar, criar a disciplina para se dedicar aos estudos e até abrir mão, às vezes, de trabalhar, de ganhar um pouco mais de dinheiro para isso? Como foi isso para vocês? Eu acho que o meu preparo, né, eu falando com já vários momentos aí, meu preparo no pós-formada foi completamente diferente do que o meu no internato e do que está sendo hoje. Porque exatamente são 3 momentos completamente diferentes. Na faculdade, aquela loucura que você não sabe o que você faz. Você presta atenção no internato ou se você mata uma aula para estudar. Ou, assim que eu formei, querendo ou não, a questão financeira pesa. Você vai querer dar plantão, é a primeira vez que você está vendo, você está tendo seu próprio dinheiro. Então, você acaba, às vezes, extrapolando na quantidade de plantão e deixando o estudo um pouco de lado.
E, por fim, a residência é um caos. Então, você não consegue ter a mesma cadência de estudo. Só que o que eu acho que é o ponto mais importante aí é você saber dividir seu tempo. E eu acho que o que me tornou diferente, assim, tornou melhor, talvez, na questão do estudo, é a maturidade para você estudar. É você saber o que funciona para você, a rotina que você vai levar, como você vai se tornar mais eficiente, né? Porque você pode ter um tempo ali, mas aquele tempo ele tem que ser tudo que você tem. Então, você tem que saber se dedicar a ele também. E respeitar o momento que você está vivendo. Eu acho que é um pouco isso. Você se respeitar como pessoa, como médico e como uma pessoa que está ali estudando também. Sim. Você entender isso. E teve momentos que eu imagino que é uma vida de abdicação. É. Você tem que abrir mão de muita coisa. Como que esse processo de decidir, falar assim, não vou sair hoje para estudar, foi fácil para você? Você estava focada muito e a ponto de não te abalar? Eu acho que hoje me abala um pouco menos, porque eu tenho muitos mais certo do que eu quero e do que eu preciso fazer para conseguir, por já ter vivido isso. Mas no início é difícil, ainda mais no último ano de faculdade, que você só quer saber de farra. Então, você tem mais dificuldade em falar não. Acho que tem esse ponto também. É isso. E para você que é mais novinho, tá? É bem difícil falar não, tá? Bem difícil. E isso que a Ana falou, eu concordo plenamente. Assim, chega no último semestre, você quer se despedir da turma, você quer comemorar com a família, tipo, tá todo mundo feliz que você tá formando, e às vezes nem todo mundo entende que, cara, eu tenho uma prova pra fazer daqui a pouco. É muito difícil falar não, sabe? Mas, assim, um ponto que eu me apeguei desde que eu comecei a minha preparação foi justamente isso que a Ana falou, de você saber valorizar cada momento, sabe? Porque, acredito, não, eu tenho certeza que para você estudar para uma prova de R+, muito mais, né? Você tem que administrar cada segundo que você tem ali no dia, porque talvez aqueles 10 minutos seu pós-almoço seja a única hora do dia que você vai ter para estudar. Então, eu comecei a me apegar nessas oportunidades, porque às vezes a gente fica desesperado, fala assim, poxa, mas hoje eu não vou ter minhas 2 horas para eu sentar e abrir o meu livro, a minha apostila e fazer as questões. Mas, cara, talvez não vai ser isso que vai te fazer passar, sabe? Então, eu acho que vale muito mais a consistência do que você vem fazendo ao longo do processo do que abrir mão de 100% de tudo. Porque, por exemplo, se você está trabalhando e você vai ter só uma meia hora ali para estudar de intervalo, valorize aquela meia hora, faça questões que a gente está cansado de saber, que é o que mais aprova, né? Você ir para o campo de batalha, treinar para o jogo mesmo, né? Faça questões, faça flashcards, treine a sua memória naquele tempinho que você tem. E do mesmo jeito que, já que esses pequenos momentos te ajudam a passar, talvez você não precise abrir mão de tudo, de uma festa com a família, de sair com os amigos durante o seu último ano de faculdade, igual foi no meu caso, sabe? Então, acho que vale muito mais se você tiver uma consistência de estudos ao longo da preparação, estudar todos os dias, nem que seja 30, 40 minutos, 1 hora que seja, do que desesperar e achar que você tem que falar não para tudo e só estudar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o tempo é sempre a questão. Em qualquer momento da sua vida é você saber se organizar. Gerenciar o tempo, Exato. né? Exato. E você agora, como residente, você já com certa experiência, a gente sabe que a bolsa de residência, ela é um valor, assim, não vamos dizer que é baixo, que não dá para se manter, mas também não é... A inflação e a situação do país também é um valor que você tem que remar. Você trabalhou ou você pretende trabalhar durante a residência ou só focar na residência para potencializar todo o aprendizado? Eu trabalhei durante a residência também, justamente por causa disso. Eu estava morando fora, então tinha contas que antes eu não tinha para pagar. No início da residência eu ainda tinha que pagar o FIES, depois que eu consegui abonar para o final da residência, mas eu precisava de um dinheiro a mais, porque só a bolsa da residência não era o suficiente, né, para aqueles gastos que eu estava tendo. É pesado, principalmente porque a gente está falando de uma residência de cirurgia, que é uma das mais... Né, não vou comparar, não vou comparar com nenhuma outra, mas é puxada. Então, seu tempo é um pouco mais corrido, você sai cansado, às vezes você sai da residência, dá um plantão à noite, no dia seguinte você tá na residência de novo, mas eu fazia isso. Principalmente no R1 eu fiz mais, eu acho que R1 gosta de sofrer, sabe? Então eu trabalhava muito e no R2 eu falei, não, vou dar uma parada agora para pegar tudo que eu puder dessa residência
E aí eu dei uma pausa nos plantões. Mas tem como. É pesado, mas tem como. E aqui, igual você falou, às vezes ajuda no orçamento mesmo, né? É um sacrifício para conseguir pagar os boletos que aparecem. Exatamente. É isso que a Ana falou. Eu acho que vai muito assim. Eu já tô puxando a carroça, vambora acabar de puxar, né? Porque o R1 realmente é o mais pesado dos R's, né? Que é o que carga horária é maior e tal. E realmente é aquela transição que você tá fazendo. Você tá começando a ganhar aquela bolsa. E aí você vê que para você se manter... Pô, no Brasil é difícil com a bolsa, né? Então, assim, você se vê obrigado mesmo a trabalhar um pouco por fora para completar aquela renda. Eu ainda não comecei, até porque nem tive tempo para isso, mas pretendo sim, né, na medida do possível, tentando não atrapalhar tanta residência, trabalhar pouco, pelo menos, para conseguir completar essa renda aí que realmente faz diferença. Show de bola. E tanto no período da faculdade, que eu sei que vocês fazem atendimentos, você nos plantões, vocês têm histórias que já marcaram vocês, assim? Que falar assim, meu Jesus amado, agora eu sei que eu tô virando médico porque eu passei por isso aqui. Nossa. A minha experiência foi, assim, de certa forma, traumatizante para mim, sabe? Eu já... E foi antes de me formar, obviamente, né? Sim. Igual eu comentei com vocês, uma das especialidades que eu não pensava em fazer, inclusive porque eu fiz estágios antes disso, né? Era a ginecologia e obstetrícia. Mas eu sempre, como a Ana falou, né? Quando você forma, você não escolhe o paciente. E principalmente para mim, que eu ia formar no meio do ano, entrar na residência não estava nos meus planos. Eu tinha certeza que eu ia formar e eu ia trabalhar. Então, assim, eu tinha certeza que eu ia ter que atender gestantes, seja no pré-natal ou seja no pronto-socorro. E eu tentei me dedicar para isso mesmo, não sendo essa especialidade que eu gostaria. Só que no meu primeiro dia de PA, como acadêmico, no meu primeiro dia de PA de obstetrícia, não foi a primeira, não, a segunda paciente chegou gritando, assim, de um jeito que tava, assim, mais trabalho de parto impossível, sabe? E aí, eu ali meio sem saber o que fazer, fui examinar a paciente, na hora que eu fiz o toque, aí o acadêmico não é muito experiente, né? Eu tô assim, gente, é eu que não tô sabendo fazer o toque ou realmente é o menino que tá nascendo? E eu desesperado, gente, chama o médico, pelo amor de Deus, que eu não sei o que fazer. E aí foi assim, a conta de a gente levar a paciente a gente tava na sala do pronto atendimento, a gente levou a paciente na verdade nem era a sala de parto, era a sala de pré-parto, né? Que a gente, lá no serviço que eu tava, era separado. E assim... O parto aconteceu na sala de pré-parto. Foi de tão rápido que foi. Ela chegou lá e a sorte é que aí nesse momento já tinham, né, enfermeiras obstetras e a obstetra já tinha dado tempo dela chegar. Mas assim, foi questão de minutos mesmo. Acho que por pouca coisa o menino tinha nascido no Uber, sabe? Só que aí depois, enquanto eu tava atendendo ela, eu acho que eu não tinha a dimensão do que tava acontecendo. Pela inexperiência mesmo, sabe? Uhum. E aí depois que eu vi aquela criança nascendo e a mãe chorando de felicidade e tal... Eu pensei assim, cara, esse menino podia ter nascido na minha mão. E eu não sabia o que fazer. Porque realmente, na hora que eu fiz se na hora que eu fiz o toque ali, a bolsa tivesse estourado, o menino ia nascer, com certeza eu ia ter que segurar sem saber o que fazer. Então, eu acho que isso, de longe, foi a história que mais me marcou e já foi... Pelo menos foi no final da faculdade, sabe? A gente, eu já vi, tem um Instagram que é muito engraçado, assim, que chama Pranto Socorro. E nele tem um meme que fala o acadêmico assistindo um parto. Aí mostra o menino com os olhos arregalados, assim, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas isso aqui, recém-formado, às vezes tem as vagas lá no nosso aplicativo para PA. Aí um monte de gente vai no suporte perguntar, atende gestante? Atende gestante? Vocês têm muito medo. Porque a gente não se prepara, né? Exato. Aí eu pensei, então realmente o olho arregala quando eu falei assim, socorro. Não, desesperado. Pra quem não tem experiência, claro. É porque você tá vivendo não só com aquela vida, mas com outra também, que ainda tá por vir. É muito... É engraçado, principalmente quando você é acadêmico, mas aí quando você vira médico, o buraco é mais embaixo. Com certeza. Você tem... Lidar com gente é muito difícil, né? Então, quando você se forma, principalmente quando você é recém-formado, você tem uma responsabilidade. Então, é aquele medo mesmo. Eu acho que a gente não gosta muito de mostrar algumas vulnerabilidades, mas eu acho que isso é importante também. Com a gente certeza. se forma, a gente tem medo. Porque a gente tá com outra vida ali na nossa mão. Então, eu acho que não é nem história mirabolante, é mais a situação que, acho que pra mim,
parte das mais difíceis é dar notícia para os familiares. E para mim, como recém-formada, trabalhando no Covid, eu fazia muito isso. E era o que mais me partia o coração. Era você falar pro familiar que o filho, a mãe, marido tinha morrido e ela não podia nem ver. Então, ela tinha que confiar em mim. Então, eu era aquela pessoa que estava ali, o anteparo, a primeira pessoa que ela estava ao receber a notícia. Então, eu acho que é isso. É muita responsabilidade e não é fácil. Vocês têm algum tipo de preparação na faculdade para dar essa notícia? Uma preparação psicológica? Tem aulas, né? Sim. Algumas aulas que... Até que na fazem prática eu acho que a gente deveria ter até mais, sabe? Só que, pelo menos na teoria, eu sinto que as faculdades elas têm caminhado para inserir mais isso na grade, sabe? Tem disciplinas de psicologia médica, a gente aprende, né, a melhorar essa relação médico-paciente, utilizar alguns protocolos, né, para facilitar essa comunicação, mas ainda assim é difícil. Né? Mesmo eu acho que é na hora que você tá ali, que você vai aprender, que você vai, de fato, entender o que vai ser melhor. Não, se eu falar dessa forma ou daquela, fácil nunca vai ser, mas a gente vai aprimorando. Sim. E uma coisa que eu acho que vai estar muito ligado na vida de vocês. Primeiro que você já percebi que é um pouco digital influencer, tá nas redes sociais. Tava gravando story do bastidor. Exato. A Ana, pela especialidade que ela vai seguir, é uma especialidade que utiliza muito as redes sociais para divulgar os trabalhos. E eu percebo que a rede social para a medicina, ela pode ser boa e pode ser negativa, dependendo da forma que você utiliza. Como que vocês encaram a utilização dentro da carreira mesmo das redes sociais? Eu acho que é igual você falou, pode ser um ótimo aliado, mas pode ser um tiro no pé também, se você não souber usar. Hoje em dia, ficar muito exposto é sempre um risco, né? E eu acho que na nossa profissão, principalmente, porque esperam muito do médico. Então, estava tendo, inclusive, uma discussão essa semana, justamente sobre isso, sobre o médico pode errar, o médico é humano ou não, as pessoas não têm essa visão. Então, o julgamento é muito maior. Você vai ver qualquer notícia que for, um homem faz qualquer coisa, mas um médico vai aparecer lá a profissão dele. Médico fez tal coisa, mesmo não estando relacionado com a profissão ou com algo do trabalho. Sim. Então, a gente tem que saber que a gente tem esse peso, né? Sempre voltando na questão da responsabilidade. Então, assim, você tem que saber usar com muita sabedoria, porque se for um aliado, é um grande aliado, né? Hoje, tudo é digital. Então, temos que saber mexer com isso, mas sabendo também que a gente está expondo e está expondo uma parte muito importante, porque você, médico, é responsável por muitas outras pessoas, e elas depositam isso em você, e você vai ter que saber gerenciar isso, né? A sua vida pessoal com a profissional, que muitas vezes mistura. Sim. Então, eu acho que é esse desafio, assim. Ainda tô aprendendo, eu não sei nem como que eu vou fazer isso, nem comecei. Fácil, vai aprender o digital influencer aqui que vai falar melhor. Assim, eu concordo demais com o que vocês dois falaram, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas também tem um outro lado que eu até aprendi conversando com outros, né, influenciadores que estão há mais tempo na jornada aí. Que, assim, inevitavelmente as pessoas, elas... meio que o nome influenciar já diz tudo, né? As pessoas, elas são facilmente influenciadas. E quer você queira ou quer não, sempre existirão pessoas que vão estar influenciando outras. A rede social, ela só potencializou isso, né? Em escalas maiores. Sim. E aí, o que eu aprendi com esses meus colegas, né? Que sempre vão existir pessoas que vão usar essa ferramenta de uma forma não tão legal, né? Pessoas que vão se usar, às vezes, da ignorância leiga mesmo, sabe? Das pessoas que, às vezes, não têm acesso a tanta informação para, de repente, passar informações que não são verdadeiras, não são verídicas, não têm comprovação científica, vão se usar disso, às vezes, né, para ludibriar pessoas e tal. Sempre existirão essas pessoas que utilizarão essa ferramenta de uma forma errada. E aí, o que eu aprendi, né, com esses meus amigos? Que já que essas pessoas sempre existirão e sempre estarão ali, por que nós, que queremos usar o meio, né, a ferramenta, da forma certa, da forma com que ela tem que ser usada,
por que a gente vai ficar calado? Sim. Sabe? Por que nós que estamos dedicando ali, estamos fazendo tudo direitinho, estamos tentando mostrar o lado certo das coisas, seja você influenciando outros colegas médicos, né, que igual um pouco pro meu lado, né, ou seja você influenciando os seus pacientes, por que você vai ficar calado? Porque se você ficar calado, os charlatões, vamos dizer assim, né, vão te engolir. Exato. Exato, Então, a gente se omite. é melhor que nós que estamos tentando fazer a coisa do jeito certo, a gente também não se cale, né? É verdade. Eu super concordo, e isso que você falou de... O médico, ele tem parece que uma lupa em cima dele, né? Essa semana a discussão do... Eu falo como advogada mesmo, né? Que eu formei em Direito. E tende-se a enxergar como oportunidade, até a própria família, às vezes, o médico, ele errou, porque ele é humano, às vezes não errou, às vezes foi uma fatalidade, o caso clínico tinha que caminhar para um determinado resultado, mas se pune severamente os médicos, colocando vocês quase que numa posição de vocês são superiores, então se é superior, não pode errar. Então a gente tem que desmistificar isso, de que é uma profissão como todas as outras. Logicamente, vocês tratam a vida, mas eu tenho certeza que a grande maioria dos profissionais fazem tudo que está ao alcance, mas que às vezes o desfecho vai ser negativo, e isso não é oportunidade para se judicializar e de processar, mas sim de apenas discutir e tentar resolver da forma mais tranquila possível, né? E que vocês também não têm que ter medo de atuar e de continuar exercendo a profissão de vocês com louvor, que eu sei que a maioria faz isso. Sim. Você, Ana, que já está na sua segunda residência, qual que é a diferença que você vê da Ana, que estava tentando entrar na primeira, que não conseguiu, para a Ana de agora? Eu acho que é isso, a maturidade de se preparar, né? Eu me respeito muito mais, eu sei o que funciona para mim, sei administrar melhor meu tempo e eu acho que eu aproveito mais as oportunidades que eu tenho, sabe? Tanto no aprendizado, no meu dia a dia, se eu estou trabalhando, eu estou ali absorvendo o máximo, porque isso também te prepara, Com né? certeza. Para uma prova, para depois. E eu acho que a parte principal é isso mesmo. Você se respeitar e saber o que vai te fazer mais efetivo. E o ensino na faculdade em si? Quando vocês formaram, você que está 5 dias formado, vocês se sentem assim... É o que eu precisava aprender? Estou formando com segurança? Definitivamente não. A gente não forma pronto nem para o mercado de trabalho e nem para a prova de residência. Os 6 anos podem parecer longos, mas eles são insuficientes para esses dois fins, sabe? Não por falha dos professores, falha, né, na docência, porque realmente o conhecimento é infinito e a gente não consegue absorver tudo nos 6 anos, por mais que a gente se dedique. E aí o estudo especificamente para uma prova de residência, ele tem que ser um pouco mais específico. Você tem que saber o que a prova eliminatória, a banca está querendo fazer com que você erre, na verdade, porque eles não querem que você acerte. Sim. Você tem que aprender o que eles perguntam, os detalhes que eles perguntam, coisas que durante a faculdade tá certo de não ser o foco, sabe? A faculdade seria um tédio se você tivesse que ficar decorando 1 milhão de tabelas, classificações, de todo esse tipo de coisa que às vezes as provas cobram. Então, assim, é insuficiente. E se você tem o desejo de ser aprovado na residência, se isso faz parte dos seus planos, inevitavelmente você vai ter que correr atrás, seja ou com alguma ajuda de um cursinho, ou fazendo isso por conta própria, mas você vai precisar de uma ferramenta a mais. Só a faculdade não vai ser suficiente, não. E são 2 estudos completamente diferentes. Uhum. O seu estudo para o dia a dia, o que você vai pegar ali, muito dele você vai aprender na prática. Então, por mais que você tenha feito um bom internato, por mais que você tenha feito bem a faculdade, às vezes você precisa passar esse aperto também para entender e não errar de novo. E é igual o Tonani falou, o estudo para a prova é completamente diferente daquele para o dia a dia.
né? É o pé de página ali que você provavelmente... Uma doença rara que você nunca vai ver na vida, mas é o que eles estão te cobrando nessa prova. Justamente para fazer errar, né? Exato. Sim. Exato. E o número de vagas e a estrutura das residências no país tá ok? Assim, Eu acho que falta, sabe? porque agora, igual você passou, tá Uhum. vindo uma levada agora no meio do ano. Tem de se Sim. achar que vai aumentar. Sim. Eu acho, assim, que o caminho, ele precisa ser esse, não porque eu acho que todo mundo tem que ser especialista. Eu acho que, indiscutivelmente, a forma, né, a forma que a residência médica é estruturada, ele já se provou como sendo o melhor método de ensino. A melhor forma de formar um profissional médico é colocando ele 24 Vivendo horas, aquilo ali. por isso chama residência, né? Vivendo aquilo ali todos os dias. Sim. Então, é a melhor forma de você sair preparado para aquilo. Então, eu acho, sim, que seria, no mundo ideal, seria bom que tivessem mais vagas de residência, não para ampliar, assim, porque sempre tem aquela galera que não quer que tenha muita vaga de residência por reserva de mercado, né? Sim. Só que é o único jeito da gente oferecer um serviço de saúde de qualidade realmente para a população. O ideal seria que todo médico fosse especialista, né? Seja atenção primária, seja atenção secundária, o ideal seria que todos fossem especialistas, né? E eu acho que realmente o MEC, né, o Ministério da Educação e da Saúde, eles vêm tentando mudar isso. Não sei se vai ser possível, né? Porque também, em contrapartida, tem muito médico Isso formando. que eu ia falar. Todo Exato. dia abre uma faculdade de medicina, você chuta uma árvore ali, cai uns 4 médicos. Mas seria ideal para uma formação de excelência que todos passassem pela residência. Eu acho, assim, que pela quantidade de médicos formando, as vagas sempre vão ser inferiores às vagas de residência. Não tem jeito. Isso é impossível. É Sim. muito médico. Mas eu acho que tem esses dois pontos. Sobre a necessidade de abertura de vagas, eu acho que de acordo com a necessidade daquele lugar, acho que deveria ser um pouco assim. Então, aqui tá precisando de um médico especialista em tal, então as vagas nesse hospital fazem sentido. Mas tem também aquele lado da reserva de mercado. E isso acontece muito. Sim. Então, você sabe que tem algumas áreas que tem uma vaga na cidade inteira. E aí você fala, opa, tem uma coisa errada aí. Por que será isso? Será que não tá precisando? Mas é isso, vai ser sempre inferior pela quantidade de gente. E eu concordo com tudo que o Tyrone disse. Eu acho que, por mais que 6 anos sejam muito... a gente aprende muita coisa, tem muito que aprender ainda. E só estando lá, vivendo aquilo, que se vai realmente se moldar como profissional. Com certeza. E vocês falaram aí de mercado. Se você começa com médico, todos falam, tem negócio, falou, chutou, cai 4. Tá tão competitivo assim? Ou ainda dá para se destacar e ganhar um dinheiro e estruturar uma carreira médica, assim, de sucesso? Ou tá ficando saturado o mercado? Eu sou muito novo para falar, né? Eu acho que a Ana vai saber falar melhor do que eu. O que eu tenho notado, né, que por escutar colegas veteranos falarem, é que, assim, já não tá mais tão bom quanto era antes, né? Mas isso é óbvio, porque realmente formando muito mais gente e as oportunidades, principalmente em grandes centros, elas não aumentam com a mesma demanda que aumentam os profissionais formados, né? Exato. Só que, assim, eu posso até estar errado, mas eu acho que a gente ainda é uma classe privilegiada, sabe? Porque eu formei semana passada e mesmo já estando na residência, eu já tive oportunidade de trabalho. E para o nosso país, isso é raro. Na maioria das profissões, a gente tem que ralar muito mais para... Eu diria que a única profissão que ainda você forma e no outro dia você tem condições de trabalhar de forma imediata com uma remuneração alta é a médica, Sim. né? Mas Eu- a Ana sabe falar melhor que eu. Eu acho que é exatamente isso. Quando você comparar com o médico lá de antigamente, que realmente eram muito menos e eles tinham uma valorização absurda. Mas eu, sinceramente, não acho que a gente tenha lugar, vamos usar lugar de fala para reclamar, gente. Eu acho que é uma classe muito privilegiada, que a gente tem muita oportunidade de trabalho, uma remuneração muito boa. E sim, tá formando muita gente. Mas eu vou até falar uma frase de coach aqui que eu escutei um dia, uma coisa meio assim, mas
eu até anotei ela porque faz sentido. Não existe concorrência para quem é excelente no que faz. Com certeza. Então, se você está se Essa dá um corte, hein? preparando... Essa dá um corte, verdade. Mas se você está se preparando, se você está se esforçando para ser, não necessariamente uma questão de currículo, melhorar, tipo, eu não preciso ser o melhor neurocirurgião da cidade, mas se você trata bem seus pacientes, se você se dedica naquilo que você faz, se você gosta daquilo que você faz, e dedica seu tempo naquilo, você vai ser bom, vai ter lugar para você. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que é uma reclamação que não tem Muito fundamento. cabimento. Não, foi ótimo falar isso, porque eu também concordo muito, assim. Não sei se é porque eu vim de outra profissão, mas eu ainda enxergo um mercado muito bom. E a única diferença que eu vejo é que hoje o mercado exige que vocês se preparem em outras áreas. Por exemplo, comunicação. Sim. Isso. Hoje, o profissional ele tem que conseguir comunicar de uma forma mais assertiva com o seu paciente para ele se destacar. Ou ter uma melhor condução empresarial para conduzir uma clínica, por exemplo, né? Porque antigamente o cara abria uma portinha lá e ia vir paciente. Ia chover paciente. Exato. Aí hoje em dia ele já tem que pensar um pouco mais e como estruturar essa busca de paciente. Mas vai chegar, vai acontecer. Então é só ajustar um pouco o mercado, buscar Eu acho que excelência. isso. E ainda é muito melhor do que quase todas as profissões no As país. assalariadas, pelo menos. Com certeza. Exato. E uma outra pergunta que eu gostaria, principalmente para você que está entrando no mercado agora, tem essa distinção, né, de assalariado, as formas de contratação do médico. Porque, querendo ou não, o advogado ou um engenheiro, ele vai lá, ele recebe, ele assina a carteira dele, e o próprio fato de assinar a carteira já ajuda ele a conduzir a carreira. Porque aí ele tem o INSS, ele tem o FGTS, ele tem um monte de seguranças. E vocês, a maioria das contratações é por CNPJ, né? Você tem que emitir nota fiscal e tem que conduzir a própria carreira e a própria segurança. Vocês pensam nisso? Questão de aposentadoria, plano de saúde, fazer uma reserva, a parte financeira de administrar o dinheiro? Ó, isso é importantíssimo e na medicina a gente não é muito preparado para viver isso e depois que a gente forma, a gente vê que, não, peraí, eu vou ter que organizar tudo. Esse negócio, essa história, né, de receber por PJ, você paga menos imposto, você acaba ganhando mais, mas eu que vou ter que tomar conta de tudo, eu que tenho que administrar quanto que eu vou tirar férias, eu que tenho que administrar qual o dinheiro que eu vou separar para minha aposentadoria, qual o dinheiro que eu vou separar para viajar e tal. Eu acho que a gente sai da faculdade despreparado para isso, né? Pelo menos hoje em dia, com acesso à informação, tá ficando mais fácil, né? Aprender esse tipo de coisa. Mas eu acho que é importantíssimo. É uma diferença, né, da nossa profissão para a maioria das outras, né? Mas que é um ponto bom, porque a gente acaba sendo obrigado a desenvolver a habilidade de administrar o nosso próprio dinheiro. Porque eu, particularmente, prefiro tomar conta da minha vida do que deixar que o Estado tome conta dela, Com sabe? Com certeza. Gente, tem a oportunidade de, por exemplo, porque você assina a carteira, automaticamente você é obrigado a contribuir para o INSS, e quando você vai precisar do INSS, a chance de não conseguir é muito grande. Então, vocês ainda têm essa oportunidade de escolher uma previdência privada, por exemplo. Mas até aprender isso tudo, você Dá trabalho. apanha. Gente, eu não tinha noção de absolutamente nada. Nada. Eu dei uma apanhada aí. E eu acho que é isso. Tem crescido muito a questão digital, até gente te explicando isso. Eu, por exemplo, hoje sigo tanto desses Instagrams que falam de finanças e tem muita gente fazendo justamente esse trabalho para médicos. Né? Essa questão de finanças para o médico. Porque a gente não tem isso na faculdade, né? Eu acho que ia ser interessante também te preparar nesse sentido também, porque é aquela coisa, o médico recém-formado, ele tem a síndrome do rico. Então, ele ganha aquele dinheirinho ali, ele já quer torrar. Então, vê lá se eu tinha reserva de emergência, gente. Mas pergunta quanto que eu comprei de sapata, disso e daquilo. Por quê? A gente não tem. Também, exato. Mas eu deveria ter sido mais responsável. E eu acho que se tivesse um apoio, até mesmo na faculdade disso, seria muito legal. Sim. Com certeza. E, Tairone, você fez um período teve uma experiência de atendimentos na França, né?
Foi. Como que foi isso? Olha, foi enriquecedor demais, assim, sabe? Eu acho que eu indicaria para qualquer pessoa que tá no curso, né? Às vezes pessoas que me seguem, outros acadêmicos, assim, perguntam se vale a pena e tal. Eu falo, cara, principalmente se você nunca foi para fora, porque você vai aprender, eu já tinha ido, né? Mas, assim, você vai aprender muitas outras coisas além da medicina, sabe? E especificamente dentro da medicina, né? Já que as outras coisas eu até já tinha aprendido, especificamente dentro da medicina, você acaba vendo outros olhares, sabe? Eu escolhi a França porque era uma oportunidade que eu tive de fazer o internato de clínica médica lá e era uma cultura totalmente diferente da minha. Quando eu pensei em fazer o estágio lá, eu não falava francês, eu não sabia de nada sobre como que eles lidavam com o paciente, como que era a formação, não sabia nem quantos anos durava o curso de medicina na França. E decidi ir para lá e eu aprendi muito com eles, sabe? Tanto com os pacientes quanto com os profissionais. Então, assim, eu acho que se você que está escutando a gente aí ainda está na faculdade e tem essa oportunidade, não deixa passar, porque você vai aprender muita coisa lá fora, sabe? E me ajudou muito na formação. Muito legal. E, Ana, você já fez a primeira residência no interior. Uhum. E nasceu e foi criada na cidade grande? Eu sou de Belo Horizonte, mas minha família é de Montes Claros. Então, eu acabei indo pra lá. Ela tem um sotaquezinho. É verdade. Mas isso foi herdado, gente. Não é meu, roubei. Mas foi uma grande surpresa pra mim ir pro interior. O povo pergunta, fala de calmaria, não se enganem com calmaria. Eu fui pra Montes Claros, inclusive, esperando outro resultado, mas eu gostei tanto de lá que eu resolvi ficar. Saiu outro resultado, eu não quis nem saber. Porque eu fui pra lá porque eu sabia que a Santa Casa era referência da região, né? Do norte de Minas, sul da Bahia, pra trauma. E eu queria ter essa oportunidade de pronto atendimento. Ela é um polo, né? Exato. Queria o caos total. Exato. Eu sempre gostei muito de trauma, então eu queria essa oportunidade na minha primeira residência. E... Lá vocês devem tocar o serviço mesmo, né? Mas lá é pesado. Nesse sentido, sim. Porque eu queria uma porta aberta. Então, eu Sim. queria ter esse contato com o paciente grave, com o o fluxo é paciente traumatizado. E para o residente de cirurgia, botar a mão é o que importa. Você precisa operar. E outra coisa que é muito boa do interior, na verdade, da Santa Casa, é que lá não tem outras subespecialidades. Então, tudo de cirúrgico é do residente da geral. E então, isso era maravilhoso. Isso é ótimo. A gente então você operava pegou de muito, tudo. operava um pouco de tudo. E outra coisa que me faz encher a boca para falar da minha residência lá é que você tem muita proximidade com os seus chefes e com outros médicos, com a equipe de enfermagem. É bem aquela coisa que no interior todo mundo conhece todo mundo. Aham. E isso realmente abre portas, porque você tem uma proximidade muito maior, então você tem um aprendizado, você pode discutir casos com outros médicos, a enfermagem está ali pertinho te ajudando, então o interior tem esse lado positivo também. Com certeza. E a gente na Kelyon fala muito isso, porque tende-se a querer vagas, tanto de residência quanto de trabalho, nos grandes centros. E às vezes tem oportunidades muito boas no interior, e às vezes nem tão interior. Montes Claros é uma cidade desenvolvida, exato. Então, assim, às vezes está difícil. Olha para os lados, né, para as outras oportunidades que podem ser até melhores do que ficar aficionado no grande centro, disputando demais as mesmas Sim, até porque vagas. isso resolveria um dos problemas da medicina do Brasil, que é a distribuição dos médicos, né? Com certeza, com certeza. Falando né, que a gente até comentou, né, há poucos minutos atrás, falando dessa questão de abertura de novas vagas, eu acho até que o Ministério da Educação devia pensar em abrir mais vagas no interior. Justamente cidades, igual a Ana falou, né? Lugares que precisam de especialistas naquilo. Porque, querendo ou não, a residência já meio que é um pezinho para que aquele profissional talvez fique ali, né? Com certeza. E até para uma escolha de carreira mesmo. Sim. A gente tem um dado que 30% dos médicos no país inteiro estão concentrados na cidade, não é nem no estado, é na cidade de São Paulo. Ó, pra você ver. E aí, às vezes o profissional fala assim, eu vou para São Paulo porque lá eu vou ganhar dinheiro. Mas será que vai mesmo? Tem tanta concorrência lá. Sim. Exato. Às vezes você escolhe ficar na sua cidade ou numa outra cidade, onde que você vai ter maior oportunidade de destaque e maior oportunidade de remuneração. É isso, é tirar a viseira. Exato. O recado que fica hoje pro estudante que tá formando é tira a viseira. Dê oportunidade para você abrir o leque mesmo, sabe? Ver outras coisas.
e sair um pouco da rota. Com certeza. Mas me conta aqui, Ana, se ela te chamar pra tomar um café, você vai na casa de Fernanda ou da Fernanda? Eu não perdi o artigo e eu brigava todos os dias lá. Que eu falava assim, gente, vocês têm que colocar um artigo, é da fulana, do fulano. E eles achavam mó graça que eu usava isso. Que lá não se usa umas claras. Exato. Não, eu tinha E pavor do você é dia. filho de quem? Ah, não, é Que dá da tudo... Maria. É isso mesmo. Isso é todo interior. Não, doutora, você vai ser filho de quem? Mas, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que você não falou. Dentro da cirurgia plástica, você já decidiu qual vai ser sua especialização? Então, igual eu Você vai falei, focar. sempre fui fascinada pela plástica. Eu acho que pelo meu gosto, pelo trauma. Tava até conversando isso com umas amigas ontem. E, querendo ou não, a estética, ela teve um boom. Então, Sim. hoje se ouve mais falar disso. Só que se as pessoas tivessem um mínimo da noção do que é a plástica reconstrutora, quão maravilhosa é e o quanto que ela dá de possibilidade para aquele paciente, que muitas vezes tem uma história traumática por trás Sim. do que aconteceu. Então, foi isso que me fez apaixonar pela plástica, a reconstrutora. Eu tive alguns anos de João 23, de um estágio lá, eu acho que todo mundo passa por ele. E assim, as pessoas ficam 3 meses naquele estágio. Eu fiquei 2 anos e meio no João. E depois ainda fui ser monitora lá, voltei. E lá a gente tinha um contato muito, muito, assim, com o pessoal da plástica. Então, eu quero ter essa oportunidade dentro da plástica de passar pela reconstrutora. Mas sei também que a parte estética cresceu muito e ela é muito importante. Não dá para fingir que o financeiro não importa, porque sim, hoje tem um retorno muito bom. Mas eu espero também poder viver essa parte que eu acho que eu até romantizo um pouco, mas que é o que eu acredito como uma boa medicina. Quero não cair nas tentações, mas eu gosto muito dos dois lados. Eu acho que a estética começou a vir depois para mim. Eu que tinha essa visão, não, eu gosto de trauma, eu gosto de reconstrutora. Mas a estética, eu tenho tido mais contato com ela também e eu gosto disso. Eu aprendi a gostar também e hoje eu sou completamente apaixonada por tudo. Acho que só quando você chegar lá, quando você começar a viver essa residência, que você de fato tem noção. Anos, né? São 3 anos. Com certeza. E eu acho que ser o trabalho na estética reconstrutora vai te fazer ser uma cirurgiã na área da estética melhor também. Eu acho que, assim, igual eu falei, botar a mão é o mais importante. Eu acho que isso foi muito importante na minha escolha também pela cirurgia, porque eu gostava disso, a técnica, a perfeição. Então, acho que caminha bem do lado do que eu acredito ser uma boa profissão, Com uma boa especialidade. certeza. E você na anestesia? Porque eu falo, quem escolhe cirurgia, pra qualquer hora, né? Qualquer hora, você pode estar aqui, vão te ligar e falar assim, tá precisando de você aqui agora. Como é que você tá preparado para lidar com isso? Com a entrega maior que as especialidades cirúrgicas exigem? Sim, assim, a anestesia, ela, diferente, né, da cirurgia, ela não tem tantos outros caminhos depois. Até existem algumas poucas subespecialidades, mas a maioria dos anestesistas, após a residência de anestesia, né, trabalha em centro cirúrgico mesmo, né? E como eu gosto dos mais diversos casos, eu acho que eu vou acabar tentando fazer anestesias para as mais diversas cirurgias que eu puder, sabe? É claro que eu quero ficar muito bom na anestesia para cirurgia cardíaca, que são cirurgias mais complexas, na anestesia para cirurgia pediátrica, que eu acho, assim, fascinante também. E, quem sabe, aprender um pouco de dor também, que é um R4 até oficial, né? E hoje a gente vê que as pessoas sofrem muito com dor, às vezes até uma somatização da parte psicogênica, assim, que às vezes interfere. E como anestesista, eu sinto que eu posso ajudar esse tipo de paciente também. Mas eu acho que até lá, esses 3 anos, igual a Ana ainda vai ter 3 anos na plástica, esses 3 anos vão me amadurecer muito para tomar a decisão do para qual lado que eu vou mesmo, né? E aí, vamos deixar que o futuro diga. Daqui a 3 anos a gente faz outro podcast pra você aí me eu te contar. Exato. Então, gente, pra gente finalizar, qual que é o recado que vocês dois dão pros nossos ouvintes que estão aí um pouco perdidos, sem saber o que fazer?
já são doutores, mas não sabem para onde ir. Engraçado que, assim, o meu grupo da minha sala ainda existe, né? Me formei ontem. E lá tá todo mundo falando justamente isso, né? Que a maioria dos meus colegas, pegou o CRM, gente, o que eu faço com esse carimbo, né? Não sei o que eu faço agora. Se alguém passar mal, eu vou pedir pra chamarem um médico, só que o médico sou eu. Então, pra você que tá perdido, reflita um pouco, né? Tira esses meses até o final do ano, assim, se você tá pensando em residência, ainda falta um tempinho aí para as provas. Reflita quais são os seus reais planos de vida e tenha paciência. Às vezes eu até fiz um post no meu Instagram falando sobre isso, que às vezes a gente tem tanta pressa para que as coisas aconteçam e a gente, por essa pressa, a gente não percebe que as coisas já estão acontecendo, sabe? Exato. Você fica ali na correria e não vive o momento que você tem que viver mesmo, sabe? Então, assim, tenha calma, tenha paciência, planeje, né? Tudo na vida a gente consegue com planejamento. Se é o seu desejo entrar na residência médica no próximo ano, planeje para que isso aconteça, se dedique o suficiente para isso. A gente sabe que é difícil mesmo e a gente tem que trilhar o caminho que é necessário para atingir os nossos sonhos. Mas tenha calma, sabe? Escute seu coração, escute seus familiares, que vai dar tudo certo. Com certeza. Eu acho que é um pouco isso também. Você ter calma, viver cada momento, viver o máximo que você puder, tirar tudo que você puder daquilo ali. E eu acho, não se compare com outros, com os seus colegas. Tenha paciência com você, com o que você está vivendo. Eu acho que a gente tem que se respeite, né? O que você está vivendo, o que você está sentindo. Lembre que você é humano. Então, eu acho que a gente acaba se comparando muito com um colega que tirou uma nota tal, Sim. ou com aqueles coaches com uma rotina mirabolante. E quando você para de olhar para você, de se reconhecer, você vai acabar sendo uma pessoa para sempre frustrada, para sempre insatisfeita. E isso vai te tornar um profissional ruim. Porque você não vai se dar os seus devidos méritos que você tem. Uhum. Então, eu acho que é isso. Preste atenção em você e no que você quer. Que é isso que vai te ajudar. Show de bola. Gente, muito obrigada, tá? Pela participação. Foi um papo muito legal. Acho que os nossos ouvintes também vão gostar e aprender bastante. Todo o sucesso do mundo na carreira de vocês, na nova residência, na primeira residência, que dê tudo certo. Muito E que depois você obrigada. volte aqui e fale assim, controlar avião era muito mais difícil. Os pacientes já tá tudo controlado. Espero. Muito obrigada pela Obrigado, oportunidade. Fernanda. Muito Foi muito bom o gostoso. bate-papo. Que bom. Gente, muito obrigada. A gente encerra aqui mais um podcast. Em breve, a gente volta com novos convidados.